Olá, olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 31, dia especial, hein? Dia do meu aniversário. Aleluia! Eu não sei se é um dia muito especial assim, porque de uma certa idade para frente, você tá descendo a ladeira já, né? Então, depois dos 50, você é alegria de experiência, de vida, mas tá descendo a ladeira. Aleluia. Vamos trabalhar muito enquanto tem saúde, né? Enquanto tem idade, enquanto tem unção e graça, né? Vai chegar um momento que o corpo cansa, né? Vai nos impedir de caminhar. Mas até lá, prosseguimos aqui fazendo a obra de Deus. Aleluia, bom dia, a graça e a paz. Hoje, manhã de quinta-feira, nós vamos continuar com o nosso programa aqui Café com Graça, meditando no Salmo 23. Salmo 23, eu não sei se você está sendo abençoado, mas eu só de ministrar aqui eu recebo demais. Eu sou enriquecido em cada uma dessas ministrações. Isso aqui para mim nem é um trabalho. Para ser honesto para você, é uma grande diversão. Diversão. É uma grande diversão poder compartilhar a palavra de Deus aqui com você. Amém? Então vamos lá, nossa dinâmica do dia a dia. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ok? Se você não acionou aquele sininho aí, chamado de notificações, acione, porque vai chegar as notificações assim que a live começar, ok? E compartilha também, compartilha. Muita gente não compartilha, mas é importante você distribuir o link, você jogar o link aí nos grupos. Para quê? Para que as pessoas possam entrar. Um parente seu que ouviu uma ministração dessa pode converter, pode nascer de novo, pode ser ricamente abençoado. Você é um distribuidor de bênção. Amém? Não deixe de mandar o link aí para as pessoas, ok? Pastor, eu tenho medo de incomodar. Ô, meu irmão, o diabo é que incomoda. Distribua o link, vamos espalhar essa palavra. E sempre colocando o joinha lá, o dedinho, para quê? Para o YouTube distribuir o nosso conteúdo aí, que é o que nós queremos. Amém? Espalhar a palavra de Deus. Salmo 23, deixa eu ver onde nós estamos, né? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Hoje nós vamos meditar no verso 4. Ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por que ainda? Porque não precisa andar. Ainda que eu ande, ou seja, não precisa de você andar, entende? Você não precisa ir. Mas se caso você andar, eu quero dizer algo para você. Se você andar pelo vale da sombra da morte, se você tomar decisões erradas, eu não sei se você lembra o que eu falei ontem ou anteontem, eu falei que você é guiado pela águas tranquilas. Você é guiado pela paz no seu interior. Então, você tem que tomar as decisões da sua vida baseado na paz, no Espírito que fala dentro de você. Porque se você tomar decisões erradas, sem depender de Deus, o resultado vai ser morte. Agora, ele está dizendo que você não precisa andar assim. Mas se você andar, eu quero dizer algo para você. Deus vai estar com você mesmo assim. Eu sei que tem ovelhas que são espertas, elas querem tomar atalhos, entende? Elas querem andar por caminhos errados, mas a Bíblia está dizendo que ainda, você não precisa andar por esses caminhos errados. Por quê? Porque ele te guia pelas veredas da justiça. É só seguir. Mas se caso você andar, Deus é tão poderoso
tão amoroso que ele vai buscar a ovelha perdida. Ele é aquele que deixa as 99 no aprisco e vai buscar a ovelha que se... Ele é um Deus, eu falei para você que Deus é Deus de abundância. Ele é Deus de abundância de amor, de graça. Então ele vai lá buscar a ovelha que se perdeu e traz ela de volta. Por quê? Porque Deus, como pastor, ele faz o que um pastor normal não faz. Entendeu? Ele faz o que um pastor normal não faz. O que que um pastor normal não faz? Não faz o que ele fez na história que ele contou. Entende? Primeiro, qual pastor em sã consciência deixa 99 e vai buscar uma que se perdeu? Quer dizer, o mundo é lógico. Qual que é a lógica? Ué, eu vou correr o risco de perder 99 por causa de uma? Então isso aqui já está no meu script, né? Já está na minha relação de perca. Então, isso aqui já está computado no seguro. Vou perder essa parte aqui. Deus não. Deus vai atrás da que se perdeu. Então ele faz o que o pastor não faz. Segundo, ele vai até encontrar. Não tem esse negócio de vou tentar, não. Ele vai até encontrar. Entende? O amor de Deus vai até te achar. É assim que ele faz. Mas mais do que isso. Talvez a ovelha nem quer ir, mas ele coloca essa ovelha nos ombros e leva de volta para o aprisco. Mas aí você fala, terminou. Não, não terminou, não. A Bíblia diz que ele faz uma festa, o pastor faz uma festa e chama os vizinhos para se alegrar com uma ovelha que se perdeu e foi encontrada. Quem faz festa para uma ovelha? Qual pastor faz festa para uma ovelha? Só Deus faz isso aqui. Entendeu o que eu estou dizendo? Por quê? Porque festa é dinheiro. Ninguém faz festa por motivos pequenos dessa forma, mas o Senhor não. O Senhor faz festa por uma ovelha que é encontrada, que estava perdida, que foi achada. Entende? Porque ele gasta com você, ele esbanja com você. É como o pai do filho pródigo, que o filho saiu e agora ele quis esbanjar porque o filho voltou. Deus não quer que a ovelha se sinta culpada ao voltar, por isso ele corre, por isso ele abençoa, por isso ele faz. Entende o que eu estou dizendo? Ele não quer que você se sinta culpado. Eu gosto de uma expressão na Bíblia, na Bíblia tem uma expressão chamada ir a Pedro. Foi quando Jesus apareceu para Maria, né? E Maria estava lá no túmulo. E aí ele aparece para Maria e ele diz algo para Maria. Fala, Maria, vai, avisa aos discípulos e a Pedro. E essa expressão está lá. Agora, por que que o Senhor fez questão de destacar Pedro, em especial aos demais discípulos? Você nunca parou para pensar nisso? Veja, o exemplo de traição, de negação, foi Pedro. E a história bíblica conta que quando Pedro negou, Jesus passou e olhou para ele, olhou nos seus olhos. Então ele se sentiu muito condenado, muito condenado. Jesus morreu. E Jesus tinha ressuscitado, mas ele não sabia. Só Maria sabia. E aí o Senhor apareceu para Maria e disse, Maria, vai lá, conta para os discípulos, mas especialmente para Pedro. Para quê? Para que ele não se sinta culpado. Avisa para ele que eu voltei. Avisa para ele que eu ressuscitei, que eu estou de volta. Então, Deus é um Deus de abundância. Esse ainda é que você não precisa andar pelo caminho errado. Não precisa andar pelo vale da sombra da morte. Mas se caso você andar, o Senhor vai estar com você lá. O Senhor vai te resgatar lá. Vamos ler de novo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você percebeu aqui que não é morte, é o vale da sombra da morte? Não sei se deu para perceber. Ainda que eu ande pelo vale da sombra. Sombra nunca matou ninguém. A sombra de uma espada nunca cortou ninguém. A sombra de um cachorro nunca mordeu ninguém. Entende o que eu estou dizendo?
Não é morte, é a sombra da morte. É apenas uma sombra. Entendeu? A sombra só pode prejudicar tolos e crianças. Não prejudica adulto. Adulto sabe em quem ele crê. Sabe em quem está o conduzindo. Sombra não gera medo em adulto. Entendeu? Por isso a Bíblia diz: não temerei mal nenhum. Que coisa tremenda. Davi viu milhares de anos à frente. Esse salmo é um salmo messiânico. Ele viu milhares de anos à sua frente. Ele viu a morte de Jesus e a vitória sobre os seus aguilhões, os aguilhões da morte. Por isso ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É um salmo messiânico. Mas é interessante nesse salmo é que você percebe que muda. No verso 4, tudo muda. Então ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Ele me faz. É tudo ele. O Senhor é, ele me faz, ele me guia, ele me leva às águas de descanso. É tudo ele. Tudo ele. Tudo ele que faz. Enquanto ele está fazendo, é águas tranquilas, é vereda da justiça, ele é meu pastor e nada vai me faltar. Mas agora, ele fala o quê? Tu estás comigo. Tu estás comigo. Então preste atenção no que eu vou te dizer agora. É bom dizer o que Deus faz. É bom dizer o que Deus é. Mas quando o problema chega, quando a situação ruim chega, você tem que dizer o quê? Para ele: tu estás comigo. Agora não é ele na terceira pessoa. Agora é tu estás comigo. O Senhor está comigo aqui. Entendeu o que eu estou dizendo? Então tem muita gente que fala sobre Deus. Fala muito sobre Deus. Fala muito das coisas que Deus faz. Isso é bênção? É. Mas agora você tem que viver com Deus no meio do problema. Na sombra da morte, você precisa agora do Senhor com você. Entendeu isso? Isso é muito importante. Você precisa desfrutar disso. Não só de dizer as coisas que Deus faz, mas de falar com Ele no meio de um problema. No meio do problema. Eu gosto de uma expressão no livro de Jó, eu acho que tem ela 2 ou 3 vezes, que fala que Deus falou com Jó no meio de um redemoinho. Você sabe que no meio de um redemoinho tem um lugar de calmaria. No meio da agitação, lá dentro, se tiver uma calmaria, Deus fala. Deus fala. Deus fala com você. Então é muito importante você entender que Deus está com você. É você falar com o próprio Deus. É você andar com Ele. Entende? Não falar sobre Ele, mas falar com Ele. Com Ele. Aí ele diz o cajado. Cajado consola, né? Olha, eu já ouvi tanta coisa do cajado. Alguns absurdos, né? Cajado é para dar paulada na cabeça de lobo. Entendeu? O cajado, ele tem um lado curvo de um lado e um lado reto do outro. O lado reto é para bater na cabeça do lobo. O lado curvo é para quando a ovelha cair no buraco, poder puxar ela. Agora, você acredita que eu já ouvi gente dizendo que o pastor quebra as pernas das ovelhas para que elas não fujam? Olha o tipo de pregação que nós estamos ouvindo, meu pai. Esse é o tipo de gente que diz: Deus coloca a enfermidade em alguém para tratar ele. Deus não coloca enfermidade em ninguém. Deus não tem prazer em colocar doença em ninguém. Entende? Deus tem prazer em abençoar alguém, em ser com ele, em você poder falar com ele no meio do vale da sombra da morte. Se você andar pelo caminho errado, porque tudo é ele que faz, mas agora você andou pelo caminho errado, ele vai lá e te resgata de novo, ele traz você de volta, entende? Até o verso 3, ele faz, ele te guia, mas agora é você que anda. Mas mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor te resgata lá. Ele não quer quebrar suas pernas, não. O cajado não é para bater em você, não. O mundo já tem batido demais.
Entende? O evangelho é outra história, é uma história de amor de Deus com a sua noiva, que é você, com a sua igreja. O que ele diz? Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temerei. Eu disse para você, a sombra só assusta tolo e criança. A palavra do Senhor para nós é não temas, não temas. O tempo todo o Senhor fez questão de mostrar para os seus filhos, não temas, não temas. Quando José estava atemorizado por receber Maria como esposa, Maria tinha ficado grávida do Espírito Santo e José ficou assustado com aquilo. O Senhor diz para ele: não temas, não temas. Entende? Quando Pedro estava ali indeciso, com medo de seguir Jesus, o Senhor falou para ele: não temas, não temas, eu vou fazer de você um pescador de homens. Entendeu? Você vê que quando os discípulos estavam com medo no meio da tempestade, e a tempestade assolando, entendeu? Jesus estava dormindo. Quando eles acordam Jesus, Jesus falou o quê? Não temas, não temas. Quando a filha de Jairo morreu, Jesus chegou e falou o quê? Não temas. Então eu quero dizer algo para você, nunca tenha medo. Entendeu? Jesus nunca teve medo. Jesus não teve medo dos fariseus. Jesus não teve medo do diabo. Jesus não teve medo de endemoniado. Jesus não teve medo de doença, muito menos de lepra, de morte. Judeu não tocava em morto, muito menos em leproso. Jesus tocou no leproso, Jesus tocou no caixão. Ah, meu pai, que coisa maravilhosa. Não tenha medo, não tenha medo de coisa alguma. Eu sou de uma época onde as pessoas tinham medo de tudo, de tudo. Né? Na minha época de cristão, quando eu converti, então tinha um shampoo chamado Seda, que Seda, ao contrário, é Hades. E eles falavam, nunca que eu tomo banho, nunca que eu tomo banho com um shampoo desse, um shampoo que tem o nome de Hades, entende? Eu lembro que as pessoas diziam, não, não, cortar o meu cabelo não pode ser homossexual, porque se ele colocar a mão na minha cabeça vai transferir alguma coisa. Meu Deus, você carrega o Deus, Criador dos céus e da terra, do universo. Entende? O Deus Todo-Poderoso mora, habita dentro de você. Se alguém encostar em você, você não vai receber nada, você vai transferir vida. Vida. Você não percebe que o mundo tem tentado destruir a verdadeira revelação de quem Jesus é? Que o falso ensino é naturalizar Jesus, é banalizar Jesus. Eu sempre digo o seguinte, que o mundo, ele não é anti-Deus, né? A Bíblia não diz que nós vamos ter, no final, anti-Deus. Não, fala que vai vir o anticristo. Porque o mundo é contra Cristo, é contra a igreja, é contra o judeu, que é a nação que trouxe Cristo, entende? Então, assim, o mundo não é contra Deus. Deus é aceito. Eles aceitam, entende? Ninguém é contra Deus, não. Mas quando você fala de Cristo, eles são contra Cristo. Então, o diabo quer que você veja Jesus incorretamente. Não quer que você veja Jesus como seu pastor, aquele que veio para abençoar você, para te dar todo o suprimento do céu para a sua vida. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, Jesus perguntou para os discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? As respostas foram as mais variadas. As mais variadas, né? Jeremias, Elias, alguns dos profetas, né? Muitas respostas assim. Mas aí Jesus volta a pergunta, a enquete, para os discípulos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo. O filho do Deus vivo. Você sabe que naquela época os gnósticos, eles ensinavam que haviam vários Cristos e que Jesus era apenas um deles, entendeu? Então, quando Pedro faz essa confissão, isso é algo tremendo. Tanto é que Jesus falou o quê? Sobre esta confissão, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno
não vão prevalecer contra a igreja. Não vão prevalecer contra a igreja. Muita gente não entende isso, né? Só dando uma explicação para você. Muita gente não entende isso. Eles pensam que o diabo está atacando a igreja com a porta. Não, porta não é instrumento de ataque. Porta não é espada. Porta não é lança. Ninguém ataca ninguém com porta. É a igreja que vai avançar. É a igreja que vai crescer. É a igreja que vai saquear o inferno e vai povoar o céu. Entende o que eu estou dizendo? Vai saquear o inferno e vai povoar o céu. E as portas do inferno não vão prevalecer. Elas terão que ser abertas ou arrombadas. Entende? Eu vou dizer algo para você. Toda nação que tem uma igreja forte se torna uma nação rica e sábia. Toda nação que tem uma igreja forte vai ser uma nação rica e uma nação com sabedoria. Compreende o que eu estou dizendo? Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso aqui é algo importantíssimo, entende? Importantíssimo para nós. Nós não podemos temer coisa alguma. O Senhor está conosco, Ele é o nosso pastor. Não podemos temer nada. E a nossa confissão é essa: é reconhecer. O mundo quer que nós não vejamos Cristo como Ele é, Filho de Deus. Paulo chega até a dizer que se alguém chega e não confessa que Jesus Cristo veio em carne, entende? Esse aí seja amaldiçoado. Não pode. Precisa reconhecer. Então o mundo tem tentado, né, ser anticristo. E esse salmo é uma prova disso, que as pessoas olham para ele com o olhar da religião. Mas eu quero que você olhe para esse salmo com um olhar espiritual, para retirar nele verdades espirituais. Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Muitos pensam, ao ler esse verso aqui, que o salmista mudou o cenário. Mudou o cenário de pasto para um palácio, né? Porque está dizendo aqui, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que isso tem a ver com pasto, ovelha, pastor? Mas você tem que entender o contexto lá de Israel. Então, naqueles dias, eles levavam a ovelha para o monte. Lembra do monte? Vereda da Justiça, chegava no topo do monte. Os pastores, então, colocavam frutas ali no alto daquela montanha, que não é montanha, volto a dizer, um elevado, né? Um elevado ali de 6, no máximo 10 metros, entende? Então, eles levavam frutas e colocavam ali. E as ovelhas, então, subiam para desfrutar daquela comida. Entende o que eu estou dizendo? Daquela comida. Então, eles comiam ali. Possivelmente os lobos ficavam perto, mas como o pastor estava ali, protegia elas, entendeu? Eu sei que ninguém quer comer na presença dos inimigos, entende? Ele está dizendo, prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ninguém quer comer na presença dos inimigos, entende? Nós queremos desfrutar da palavra, queremos desfrutar da vida cristã sem os sintomas. Mas eu vou te falar, o Senhor quer que você coma, desfrute da mesa, mesmo sentindo os sintomas. Ele quer que você se alimente na presença dos seus inimigos. Entendeu o que eu estou dizendo? Desfrutar de Cristo enquanto o estresse está na sua vida. Porque o estresse vai sair quando você desfrutar de Cristo na presença dele. Tem gente que quer resolver tudo para desfrutar. Não, você desfruta diante do inimigo. Diante do inimigo. Enquanto o inimigo ainda está presente, você está desfrutando de Cristo. Ah, eu estou doente, então coma de Cristo. Ah, eu estou estressado, coma de Cristo. Mesmo diante desses inimigos que estão ali com você, perto de você, se alimente de Cristo, desfrute de Cristo. Entendeu? Isso aqui é um cenário copiado da guerra.
Porque na guerra acontecia assim. Quando um rei vencia o outro, o que eles faziam? Eles colocavam uma mesa posta e comiam na presença dos inimigos. Muitos deles ficavam nus. Eles tiravam a roupa e sentavam ele ali amarrado, acorrentado. Entende? E eles comiam na presença dos seus inimigos. Você fala, pastor, que cenário é esse? O que isso tem a ver conosco? Meu Deus do céu! O que eu estou dizendo para você é o seguinte: se você está comendo do lado dos seus inimigos, é porque os seus inimigos estão vencidos do seu lado. Se você está comendo próximo dos seus inimigos, todos os inimigos que estiverem perto de você, na hora que você está desfrutando de Cristo, eles estarão vencidos, amarrados, acorrentados. Entende isso? Isso é um princípio poderoso demais na palavra de Deus. Porque muita gente ele quer vencer tudo primeiro. Ele quer romper com todos os empecilhos, todos os inimigos. Eu lembro de uma irmã frequentou com a gente aqui muito tempo. E aí ela era líder de células de criança. E aí um dia ela chegou, pastor, eu vou entregar a liderança porque eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. E assim que eu resolver, eu volto. Já tem 13 anos, ela nunca mais voltou. Por quê? Porque ela quer vencer todos os inimigos primeiro, para depois desfrutar. O Senhor está dizendo para você, come na presença dos seus inimigos. Come na presença dos seus inimigos. Tem doença aí? Come na presença dela. Tem estresse? Come na presença dela. Tem depressão? Come na presença dela. Porque se você comer na presença dos seus inimigos, você está dizendo, eu estou comendo porque os meus inimigos estão vencidos. É isso que está escrito no texto. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Muita gente tem medo dos inimigos. Você não precisa ter medo dos inimigos. Entende? A Bíblia diz que o diabo é como o leão que ruge. Como o leão que ruge. Aí você fala, pastor, então ele passa medo em muita gente. Mas é interessante que o leão, se você olhar para a natureza, o leão não ruge quando vai pegar uma presa. O leão ruge para causar medo. Só medo. Leões, quando vão caçar uma gazela, eles andam devagarinho, arrastando no meio da campina, para não serem vistos. Só quando ele está muito perto ele corre, mas você não ouve um rugido. Você sabe por que ele ruge? Porque nem leão ele é. Ele ruge como leão, porque leão só existe um, é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Então ele ruge é para tirar você do campo da fé e levar você para o campo da incredulidade, do medo. Do medo. Mas o Senhor diz: não temas, não temas, não temas. Esse salmo é poderoso demais, irmãos. Você não pode sair do campo da fé. Você tem que comer na presença dos seus inimigos. Você tem que ver a vitória sobre os seus inimigos. Quando você come e desfruta de Cristo, você está declarando: esses inimigos estão vencidos. Por mais que ele esteja rosnando, por mais que ele esteja rugindo, entende? Por mais que ele esteja latindo, entende? Você está comendo na presença. Ele faz isso para tirar você do campo da fé, do não temas, para ter medo. Para ter medo. Entende? Por quê? Porque a fé agrada a Deus. Quando você tem fé, você agrada a Deus, você confia no poder de Deus, você descansa na presença de Deus. Essa é a mensagem desse salmo. Amanhã nós vamos encerrar isso. Amanhã, sexta-feira, nós vamos encerrar esse Salmo 23. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, irmão. Semana passada meditamos a semana inteira no Salmo 1. Essa semana estamos meditando no Salmo 23. E amanhã nós vamos continuar falando sobre unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Entende? Tem muita coisa aqui ainda para Deus falar conosco. Vamos orar. Vamos orar. E amanhã eu te espero às 8 horas da manhã para juntos meditarmos nesta palavra poderosa de Deus em nossas vidas. Senhor, nós oramos por cada um dos nossos irmãos. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra.
Te louvamos, ó Deus, porque os nossos olhos estão abertos para enxergar Cristo nas verdades da palavra de Deus. Senhor, o Senhor não está aqui para bater na cabeça das ovelhas, o Senhor está aqui para resgatá-las. Nós não temos medo da sombra da morte, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor vai adiante de nós, nós somos guiados pelas veredas da justiça, ao topo do monte, onde o Senhor preparou uma mesa na presença dos nossos inimigos. Senhor, nós comemos na presença da enfermidade, comemos na presença, ó Deus, das doenças que têm sobrevindo sobre nós, comemos na presença da tristeza, comemos na presença, ó Deus, dos nossos inimigos que estão diante de nós e declaramos: todos eles estão vencidos em nome de Jesus. Nós nos alegramos na tua presença, nós comemos na mesa dos nossos adversários, nós humilhamos os nossos adversários, porque o Senhor é um Deus poderoso. Por isso nós declaramos agora que andamos guiados e direcionados pelo Senhor ao topo do monte, ao topo da abundância, nas veredas da justiça. Em nome de Jesus. Meu querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos encerrar essa semana com chave de ouro. Amanhã, 8h da manhã, vamos finalizar o Salmo 23 e Deus vai falar com você de maneira especial. Deus abençoe a sua quinta-feira. Deus abençoe o restante dessa semana e amanhã nos encontramos aqui às 8h da manhã. Fique na paz e na graça do nosso bom Deus.